Olá pessoal, muito bem-vindo para mais uma aula de Química aqui nos Aulas Paraná. Nós diretamente dos estúdios, levando até você conteúdo riquíssimo, importantíssimo para a sua formação acadêmica e estudantil. Nesta aula em questão, vamos estudar equilíbrio químico, em específico em meio aquoso. Nós temos os objetivos, temos alguns questionamentos específicos desta aula. Vamos ver aqui quais são os objetivos. Compreender o equilíbrio iônico em meio aquoso, conhecer a constante iônica, a constante de solubilidade, praticar o conhecimento por meio de questionamentos. E alguns questionamentos pertinentes são esses aqui, ó. O que é meio aquoso? Você lembra o que mede o pH? pH, professor? Lembra, professor. Mas eu quero reforçar esse ponto aqui nesta aula. Sim, iremos reforçar. O que são cálculos renais? Ai, professor, não fale isso, professor. Dá dor até de ouvir. Vamos lá, ó. O que é meio aquoso? Uma solução aquosa é uma solução cujo solvente é a água. E normalmente é mostrada em equações químicas com o termo aqui. Aqui especifica aquoso. A palavra aquoso refere-se a isto, ou dissolvido em água. Como a água é um bom solvente, assim como naturalmente abundante, essa logicamente se tornou um solvente onipresente na química. Equilíbrio químico. Todo equilíbrio químico que envolve a participação de íons é denominado de equilíbrio iônico. Nestes casos, a constante de equilíbrio em termos de concentração é denominado de Ki, constante de ionização ou constante de dissociação iônica. Considere, por exemplo, essa reação genérica aqui, ó. O A vai representar um ânion qualquer e o C ele representará um cátion qualquer. Então veja aqui, ó. Ionização. Nós temos aqui esta equação química de ionização, um ácido qualquer sendo dissolvido, né, em água, ele vai se ionizar, está aqui os íons H3O+, e o ânion menos. Se o ácido for um ácido forte, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido direto. Se o ácido for um ácido fraco, o equilíbrio estará deslocado no sentido da reação inversa. Isso é bastante importante. Dissociação. Então, nós temos aqui, né, uma base vai se dissociar. Aqui nós temos o cátion e aqui nós temos os íons hidróxidos. Se esta base for forte, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido direto. Se ela for fraca, mesma coisa, vai ser deslocado no sentido inverso. A constante de ionização, representada por esse Ki, é obtida pela lei da aplicação da lei da velocidade do equilíbrio iônico. Constante de ionização dos ácidos. O Ki, nesse caso, recebe a denominação de Ka. Para a reação ácido cianítrico e no sentido direto, no sentido inverso, no sentido direto, formando íons H+, aquoso, e ânions Cn- aquoso, a constante de equilíbrio, a constante de ionização vai ser dada pela concentração de íons H+, vezes a concentração de íons Cn-, dividido pela concentração do ácido cianítrico, HCl. Quanto maior for o valor de Ka, maior é a ionização deste ácido, tá? Maior vai ser a força desse ácido e o oposto é verdadeiro, tá? A recíproca é verdadeira. Constante de dissociação das bases. O Ki, nesse caso, vai ser denominado de Kb, tá? Kb, constante, né, de dissociação das bases. Para a reação hidróxido de amônio, produzindo íons amônio e os íons hidróxido, tá? Os íons oxidrila. A constante de equilíbrio vai ser o Kb, concentração dos íons, aqui, amônio e OH-, dividido pela concentração de hidróxido de amônio. E quanto maior for o valor de Kb, maior a dissociação da base. E, portanto, maior a sua força.
e a recíproca também é verdadeira. Equilíbrio iônico da água. Tá? A água pura ou usada como solvente se ioniza numa extensão muito pequena. Tá aqui, ó. Água líquida mais água líquida, né? Vai se ionizar, tá? Numa proporção muito pequena, formando o H3O+ e o OH-. As concentrações de íons H+ e OH- presentes no equilíbrio variam com a temperatura, mas serão sempre iguais entre si. Tá? Então pode aumentar ou diminuir, mas as quantidades vai ser sempre a mesma. A concentração de H+ e OH-. Tá? Sempre vai ser a mesma, esse é um ponto importante. Tá? Na água pura, a concentração de íons H+ e íons OH- serão iguaizinhos. A 25 graus Celsius, as concentrações em mol por litro de H+ e OH- na água pura são iguais entre si e apresentam um valor de 10 elevado a -7 mol por litro. Tá? Então, água pura, 25 graus Celsius, concentração de H+ igual a concentração de OH-. E quanto que é essa concentração? 10 elevado a -7 mol por litro. Buenas. E, professor, e o que vem a ser o Kw, professor? Kw é constante de ionização da água. O W está relacionado à língua inglesa de water, tá? Que quer dizer água. Então, veja aqui, ó. Esse Kw é expresso pela concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH- a 25 graus Celsius, 10 elevado a 7, que é o valor da concentração de íons H+, vezes 10 elevado a -7, que é a concentração de íons OH-, tá? Então, nós vamos ter aqui multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Aqui nós temos -7 com -7, né? E aí, nós vamos somar e conservar o sinal de menos. 10 elevado a -14 é o Kw, a constante de ionização da água. Na água, as concentrações de íons H+ e íons OH- são sempre iguais, independente da temperatura. Por esse motivo, a água ela é neutra. A água, nós não dizemos que ela é nem básica e nem ácida, ela é neutra, tá? Porque as concentrações de íons H+ e íons OH- serão iguaizinhos. Quaisquer soluções aquosas em que a concentração de H+ e OH- são iguais, elas serão neutras. Em soluções ácidas ou básicas, observamos o seguinte, ó. Quanto maior a concentração de H+, mais ácido é a substância. Quanto maior a concentração de OH-, mais básica, mais alcalina é a substância ou a solução, tá? H+ relacionado a ácido, OH- relacionado a base. Aumentando a concentração de H+, aumenta a força do ácido. Aumentando a concentração de OH-, aumenta a força da base. Isto é bastante interessante. Agora você já deve ter ouvido falar nessa escala chamada pH. Ela foi criada por esse bioquímico chamado Søren Peter Lauritz. Tá? Ele era um bioquímico dinamarquês e ele criou essa escala para controlar a sua produção de cerveja. Tá? Facilitar os trabalhos no controle de qualidade de cerveja. O cálculo do pH pode ser feito por meio de expressões. pH igual menos log de H+. E o pOH, que é o potencial hidroxiliônico, o pH é potencial hidrogiônico. O pOH, potencial hidroxiliônico, vai ser exatamente o mesmo. O pOH vai ser menos log da concentração do OH-. E o pH igual pOH igual a 7 vai dar a solução neutra. pH mais o pOH tem que somar 14. A escala vai de 0 a 14. Está aqui a escala, ó. Ela vai de 0 até 14. O 7 é neutro.
quanto menor é o valor, mais ácido é a substância ou a solução. Se aproximando do zero, fortíssimo, tá? Quanto maior, mais básico é a solução ou a substância. Sendo que o 14, ali nós vamos ter o valor máximo da escala, tá? Então, ó, o suco gástrico está aqui girando em torno de 1. O suco de tomate está aqui girando em torno de 4, o sangue humano um pouquinho próximo do 7, água sanitária, né, cândida comercial, vai ter um valor ali acima de 12, bastante alcalino. Professor, gostaria de fazer alguma atividade sobre este assunto aí, professor? Sim. Olha aqui, ó. Atividade 1. De acordo com a tabela a seguir, responda e justifique. Quais dessas substâncias é o ácido mais forte e mais fraco? Aqui está os ácidos e aqui está os valores dos seus pHs. Tempo.
Professor, que exercíciozinho gostoso de se fazer, hein, professor? Gostei, professor. Gostei mesmo, professor. Queria mais desse exercício. Eu tenho mais um para você, mas calma lá, meu caro e minha cara. Vamos conferir esse aqui, que eu tenho certeza que você acertou, tá? Então, observe aqui, ó. Na escala de pH, todos eles são ácidos, porque todos eles, o valor do pH é menor que 7. Todos eles são ácidos. Perfeito? Agora, qual é o mais ácido? Tem a acidez maior, mais forte? O que tem o pH maior? Não! Cuidado! Olha lá, hein? Quanto mais próximo do zero, maior é a força do ácido, tá? Então, olha aqui, ó. Quem está mais próximo do zero aqui? O HNO3, o ácido nítrico, 0,6. E quem está mais distante é o C6H5COH, 6,6. Então aqui, ó, o mais ácido é este, o ácido nítrico, e o menos ácido é o C6H5COH, o ácido hexanoico, tá? Então esse seria o menos ácido, porque tem um pH entre todos eles ali, o maior, tá? Mas ainda é ácido porque é abaixo de 7. Ok, agora vamos ver esse conceito aqui de constante de solubilidade. Vamos considerar um sistema contendo uma solução saturada de fosfato de cálcio. Tá aqui a solução e aqui no fundo tem um precipitado de fosfato de cálcio. Tá, muito bem. Agora, por mais que nós agitamos a solução a temperatura constante, a quantidade do corpo de fundo, esse precipitado aqui, ele não vai se alterar, porque está estabelecido um equilíbrio, tá? Um equilíbrio entre o corpo de fundo e os íons presentes na solução. Tá aqui, ó, fosfato de cálcio, reação direta, reação inversa, íons cálcio, íons fosfato. Certo? No equilíbrio, a velocidade de dissolução, reação direta, é igual à velocidade de precipitação, a reação inversa. E por isso a quantidade de corpo de fundo não se altera. A constante desse equilíbrio heterogêneo é denominada de constante de produto de solubilidade e é representado por Ks. Sua expressão para a solução do exemplo é dada por a constante de solubilidade. Concentração dos íons cálcio elevado a 3. Por quê, professor? Tá aqui, ó, 3. O coeficiente estequiométrico dos íons cálcio é 3. Vezes a concentração dos íons fosfato elevado a 2. Por quê, professor? Porque o coeficiente estequiométrico é 2 aqui. Aqui está, então, a expressão algébrica da constante de solubilidade. Em qualquer solução aquosa saturada de sal ou base, composto iônico, pouco solúvel, o produto das concentrações dos íons, cada um elevado a um expoente igual ao seu coeficiente na equação, devidamente balanceada. É uma constante representada por PS, KPS ou KS. Está aqui o exemplo que nós estamos trabalhando. Na solução saturada, a adição de qualquer um de seus íons produzirá a precipitação do sal, fosfato de cálcio, pois o Ks nunca será ultrapassado, o Ks da reação química, da equação química, tá? Então, se a solução está saturada, qualquer quantidadezinha que você adicionar ali, vai haver a precipitação. Muito bem. Eu separei mais uma atividade para você e nessa atividade você vai fazer o quê? Ó, analise a concentração de íons H+, íons OH- nas substâncias a seguir, substâncias do dia a dia, caracterizadas em ácidas, básicas ou neutras. Você vai dizer se essas soluções aqui são ácidas, básicas ou neutras, mediante os valores das concentrações de íons H+ e OH-. Tempo para você.
Professor, gostei desse exercício, professor. Gostei bastante, professor. Acho que acertei, professor. Até pela minha intuição própria, professor. Coca-Cola é ácido, professor. Vinagre é ácido. Limão é ácido, professor. Vem aqui comigo, vamos conferir. Olha, vamos conferir. Se a concentração de H+ e OH- for igual, a solução é neutra. Que é esse caso aqui, ó, leite. Se a concentração de H+ for menor que OH-, a solução é básica, que é o caso desta aqui. Se a concentração de H+ for maior que OH-, é solução ácida, que é o caso desta. E o caso desta, concentração de H+ maior, observe, 10 elevado a menos 5 é maior que 10 elevado a menos 9. Aqui, neutra também, porque são iguais. E aqui, professor, a concentração de OH- é maior. Solução alcalina. Bastante alcalina, por sinal. Ah, professor, esse slide indica que a nossa aula está terminando? Sim. O que nós estudamos nessa aula? Compreendemos o equilíbrio iônico em meio aquoso. Conhecemos a constante iônica e a constante de solubilidade. Praticamos o conhecimento por meio de questionamentos. Aqui estão algumas referências e realmente chegamos ao final de mais uma aula. Nós aqui do Aulas Paraná ficamos por aqui, você por aí, unidos pela química, certo que nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.